Patrícia, então hoje a gente vai falar de um assunto bem importante e que está no momento, né, de ser falado. Síndrome de fim de ano. O que acontece realmente com as pessoas que elas têm esse sentimento diferente, às vezes um pouco mais tristes, muitas chegam até uma depressão, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, Letícia, olha só. Geralmente a partir do segundo semestre, quando finda o mês de outubro, a gente percebe uma mudança no comportamento das pessoas. Geralmente as pessoas ficam mais agitadas, né? A gente até fala da síndrome do fim do ano, porque ela caracteriza uma série de sintomas. Então, a ansiedade aumenta, às vezes a irritabilidade. No trânsito a gente vê muito isso, a gente nota que as pessoas ficam mais agitadas, mais ansiosas de modo geral. Mas aí a gente tem a proximidade do Natal, e o Natal é uma data que geralmente causa um impacto maior nas pessoas em razão de uma diferença importante que ocorre entre o que a sociedade propõe, a nossa cultura, né, e o que de fato as pessoas estão vivendo nas suas famílias, nos seus relacionamentos afetivos e sociais. Então a gente tem essa parte da cultura que vai se voltar mais talvez para o consumo, para o comércio, né? Então existe um senso de obrigatoriedade em estar, em se manter, na verdade, numa aproximação, numa intimidade maior com a família, com os afetos, porque a própria propaganda em si, ela propõe isso, né? Quer dizer, é um momento feliz, Natal. Então a gente tem, as mídias todas se voltam para esse comércio de uma felicidade que ela é esperada. É o corresponder a uma demanda externa, quando muitas vezes a pessoa não está bem no seu relacionamento conjugal, não está bem no seu ambiente de trabalho, nas relações familiares também, né? A gente sabe que toda família apresenta os seus conflitos que são inerentes a qualquer dinâmica familiar e algumas famílias têm dificuldades maiores. E o final do ano, com a proximidade do Natal, a gente tem não só a data comemorativa, como uma pressão também das próprias organizações em termos de resultados, né? Atingimento de metas. Se fala em participação, né, dos lucros da empresa, o famoso PPR e outras formas de premiação. A gente ainda vive assim num momento bastante difícil de crise econômica, política, então o final do ano também traz essa preocupação em relação à empregabilidade. Então a gente tem o cansaço que é próprio do final do ano, o estresse, o esgotamento físico e mental, porque como eu falei antes, é uma síndrome, né? E culturalmente as pessoas elas vão se aproximando também dessa sensação de término do ano, de passar a limpo essa agenda para iniciar um ano que está, né, próximo. Então a sensação também das férias que estão próximas, e tudo isso é uma demanda muito grande para as pessoas darem conta, mas a gente tem a pressão de que você tem que estar feliz e bem, né, para participar de todas as festas e de todos os convites de final de ano. A pessoa que está em equilíbrio, né, na sua vida, seja na vida profissional, pessoal, há um certo equilíbrio, mas chega no fim do ano, acontece isso com a pessoa fica triste, a pessoa tem algum tipo de... É algo psicológico? Como é que isso é colocado? São vários fatores, né? A gente sabe que a tristeza, ela faz parte de todas essas variáveis, assim, como eu falava agora há pouco, é uma demanda muito grande, então isso traz realmente um humor talvez mais deprimido. Claro que também com o Natal tem a lembrança das pessoas que já não estão mais aqui, né? Então, perda de familiares e separações e tudo isso mobiliza muito.
Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque se essa tristeza ela permanecer durante mais ou menos 2 semanas consecutivas, né? Então todos os dias dessas 2 semanas a pessoa está muito triste, tem os sintomas todos que acompanham uma possível depressão ou um episódio depressivo, não o transtorno em si, né, o transtorno depressivo maior, mas um episódio depressivo, a fadiga, o cansaço, uma desmotivação que acaba até limitando um pouco a pessoa nas suas atividades, na sua rotina. Então, aproximadamente 15 dias, se esses sintomas, quando eles começarem a atrapalhar a rotina, já é um indicativo de atendimento psicológico e psiquiátrico para uma avaliação psicológica e uma avaliação psiquiátrica, para a gente poder ver se realmente tem um episódio depressivo acontecendo, né, ou já desencadeando talvez alguma depressão maior. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Digamos então que a pessoa já passou por isso em outros anos e quer prevenir, né, que isso aconteça. Como é que ela pode agir então no fim de ano, como ela deve pensar, o que ela deve fazer? Essa pergunta ela é muito interessante porque acho que a primeira possibilidade, né, de lidar melhor com esse contexto que não tem como a gente, né, ir contra todas essas variáveis, mas é a aceitação das tuas emoções, dos sentimentos que acompanham essas emoções, e é uma aceitação que vem com a autorização que se dá para viver essa tristeza, né? Então, assim, mesmo que você esteja percebendo que ao seu redor as pessoas se mostram muito felizes, como acontece, por exemplo, em Instagram, né? As redes sociais, quer dizer, a gente vê nos comerciais de televisão, enfim, há sempre um marketing que talvez seja um pouco, eu diria, enganoso, porque na verdade está a serviço da comercialização também dessas emoções. Então, o primeiro passo é a pessoa realmente aceitar os seus sentimentos. E aí eu vou para um segundo passo nessa aceitação, tá? Que é o que as pessoas me perguntam muito no consultório. Eu não quero participar do evento de Natal, porque acaba sendo um evento, né? A ceia de Natal, reunindo familiares e outros amigos. Eu não quero estar próximo da minha mãe, por exemplo. Eu escuto muito isso aqui, né? A realidade de um consultório de psicologia é diferente da realidade das redes sociais. Mas a realidade do consultório de psicologia e de psiquiatria, ou seja, dos contextos do setting de trabalho, onde a psicoterapia está a serviço do acolhimento da verdade de cada um, é um espaço onde a gente percebe que, assim, as pessoas realmente estão trazendo aquilo que elas sentem, mas têm dificuldade para contrapor isso, né? Para ir mais ou menos na contramão dos apelos sociais. Então, o que eu costumo dizer, dentro da aceitação dos meus sentimentos e da minha verdade, o melhor é você respeitar os seus limites. E respeitar os seus limites significa começar a usar dessa honestidade para com os seus sentimentos e fazer os acordos com familiares, né? Com amigos, aprendendo a dizer não também, aprendendo a fazer escolhas que possam atender melhor a sua própria necessidade ou as suas limitações, né? Bom, se o meu limite é não estar próxima de pessoas porque no momento eu não consigo lidar com outros sentimentos ou emoções que me deixam muito mal, então eu vou manter esse afastamento durante um período até que eu consiga lidar melhor com esses conflitos. E isso traz um senso de preservação nas relações familiares, nas relações sociais.
Então é mais ou menos assim, em caso de sinal amarelo, não avança, recua, né? Só que aí você já está utilizando de uma verdade, da sua verdade, com honestidade, com sinceridade, com autenticidade, que poderá não ser muito bem aceito, né? Socialmente ou na família. Mas a gente trabalha muito essa questão dos acordos que podem ser feitos com a família, né? Eu tenho que sair desse senso de obrigatoriedade. Eu tenho necessariamente que estar na ceia de Natal, que participar do Natal em família, no Réveillon, né? Às vezes até mesmo na festa de final de ano da empresa, eu tenho a obrigação de estar lá. Como é que é isso? O que eu posso flexibilizar na minha vida para que eu possa aprender a me respeitar, independente do movimento que me é sugerido? É um sentimento, digamos, real, normal até certo ponto, até que a pessoa identifique que não vai entrar em uma depressão, alguma coisa assim, mas deve ficar alerta, né? Sim, tem que ficar alerta. E tem uma coisa muito boa, né, com esse desafio do final do ano, é que você fica mais sensibilizado, é óbvio. Talvez alguma vulnerabilidade, né, seja experimentada, e isso pode trazer alguma compreensão sobre a pessoa, né? Quer dizer, se a pessoa consegue se observar, se ouvir, prestar atenção naquilo que está sentindo, nas emoções, ela pode se dar conta de que existem coisas que durante o ano não foram olhadas, não foram vistas, não foram tratadas com caráter de importância, que nesse momento estão aparecendo. Então, a dica é essa, prestar atenção naquilo que se sente. Tá ótimo, então. Obrigada pela entrevista, Patrícia. Eu que agradeço.